versículo, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade é aquilo que ocupa o centro, o primeiro lugar da sua vida. E aquilo que é prioridade determina exatamente como você gasta o seu tempo, como você gasta a sua energia, como você gasta a sua atenção e até os seus recursos. Você direciona a atenção, tudo isso, para aquilo que é mais importante para você. Prioridade é, de fato, aquilo que é muito importante para você. Na sua mente, algumas coisas podem ser prioridade, mas na prática elas talvez não sejam. Como é que eu sei se alguma coisa é prioridade para mim ou não? Preste atenção, prioridade é aquilo que não fica para depois. Prioridade é aquilo que eu faço, aquilo que eu executo comumente, normalmente, cotidianamente, não colocando nada no lugar daquilo. Se qualquer coisa entre no lugar de outra, a que entrou é prioridade. Prioridade é aquilo que eu dou mais atenção. E porque ela é o mais importante na minha lista e o que eu dou mais atenção, essas prioridades vão governar as nossas decisões. Nós decidimos alguma coisa com base naquilo que é nossa prioridade, e as nossas prioridades também orientam as nossas escolhas. Por orientarem as escolhas, elas então governam as nossas decisões. São as prioridades que dizem o que realmente nós valorizamos. Na sua cabeça, isso é extremamente importante para mim, mas na prática do dia a dia você não coloca isso. E outra coisa que você nem percebe e nem diz ou não acha que é tão importante, você faz comumente, rotineiramente, sistematicamente. Essas outras coisas é que de fato são a sua prioridade. Então, sabendo disso, a gente já parte da ideia que nós vivemos de prioridades a partir das prioridades. Conscientes sejam essas prioridades, ou consciente a gente seja ou não, a gente vive a partir de prioridade. São elas que fazem a gente viver. Então, questão não é ter prioridade. Prioridade a gente deve ter. Problema é quando as prioridades, elas estão desordenadas, não estão organizadas, ou não são aquilo que deveria de fato ser. Quando eu tenho como prioridade alguma coisa que não é tão importante, eu tenho um problemão na minha mão, né? Jesus disse a respeito disso em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Prioridade é o seu tesouro, é onde está o seu coração. Quando a gente pensa em prioridade, o que é que a gente faz? A gente faz uma lista, né? O que é mais importante, que é para eu poder executar primeiro aquilo ali. Qual é o problema de fazer uma lista de prioridades? É a dificuldade de dizer o que é mais ou menos importante para a gente. Você vai fazer uma lista de prioridades num papel e num lápis e você vai pensar assim, isto aqui é o mais importante, isto aqui é o mais importante, isto aqui é o mais importante. Você vai para a prática e não é. Outro problema quando você vai fazer uma lista de prioridade é porque você consegue talvez passar do primeiro para o segundo item. No terceiro, talvez você tenha dificuldade de dizer o que é mais importante para você. Você coloca assim, minha prioridade número 1 é minha família. Minha prioridade número 2 é o meu trabalho. Aí você diz, não, é minha igreja. Não, é o meu trabalho. Não, é a minha igreja. E já começa a confusão. E você coloca que é sua família, mas na prática é o trabalho. E já começa a embaraçar. Então, lista de prioridades trazem enorme dificuldade para fazer uma organização adequada e confortável. A gente não consegue fazer isso. Como a gente não consegue, de fato, e é fato, uma pessoa mais organizada do mundo, quando vai fazer uma lista de prioridades, se enrola.
e quando conscientemente coloca em prioridade isto mais importante do que aquilo, ela começa a ter dúvida de consciência, porque elas rivalizam aqui. Ou ainda, quando você faz a lista de prioridade, colocando isso aqui como mais importante conscientemente, mas na prática não é isso, gera um problemão para você também. Porque assim, isso aqui é importante, por que eu não dou tanta atenção a isso? O que a gente precisa então? A gente precisa de algo que ajude nesta organização. O que eu posso, o que eu tenho que me ajuda a organizar as minhas prioridades? Eu encontro isso na Escritura. O texto que eu li, Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está, pastor, então, vamos lá. Achei o primeiro lugar. Primeiro item da minha lista de prioridade é o reino de Deus, que é o governo soberano de Deus sobre tudo, e a sua justiça, ou seja, a forma de viver o resto, o reino. Então, ok, você tem um problemão aí, porque você só encontrou o primeiro lugar. Do segundo para baixo, você continua tendo problema. Quem é mais importante? É a família, o trabalho, a igreja, sua saúde. Continua o problema, não continua? Porque quando Jesus falou aqui sobre isso, e vocês lembram do texto que o irmão Diácono Williams leu, ele estava falando exatamente sobre a ansiosa solicitude pela vida, sobre a ansiedade que a gente tem. E Jesus estava falando o seguinte: olhe para os passarinhos, eles não morrem de fome. Olhem para os lírios de campo, como eles são bem vestidos. Não tenha ansiedade pelo que você come ou pelo que você veste. O que você come e o que você veste é o básico. Ou seja, comer e vestir é a vida. Jesus assim, tem coisa mais importante do que a vida na vida, que é o reino de Deus e a sua justiça. Então isso aqui não é uma lista. Você não pode colocar o reino de Deus e sua justiça como prioridade, como se fosse um item primeiro na lista, porque Deus não pode ser comparado com nada. Ficou embaraçada agora a ideia, não ficou? Para você organizar bem, você não faz uma lista de prioridades colocando Deus em primeiro lugar, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Você entende que isto aqui, o reino de Deus como prioridade, é um centro da vida. É um centro organizador. Em vez de você fazer uma lista de prioridades, você faz um círculo. Aí você bota o Senhor, o reino de Deus, como prioridade. Prioridade significa Ele é o governador da minha vida. Lembra do que Paulo disse? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Foi o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, abandone a si mesmo. Então você perdeu o controle da sua própria vida e Cristo passou a governar a sua vida. O nome disso é prioridade. É Ele sentado no trono. Quando a Escritura diz o reino de Deus e a sua justiça, Ele governa a minha vida e tudo que eu faço, que é a justiça do reino, está de acordo com essa vontade de Deus. Não é mais uma lista, é um círculo. E o restante? O restante está em torno desse círculo e eu não preciso me preocupar com ordem de importância, família, igreja, etc. Eu preciso simplesmente colocar Deus em primeiro lugar, saber o que é extremamente importante e deixar que o Senhor organize toda essa minha vida. Então aprenda, se você tentar fazer uma lista de prioridades, você vai se embananar, talvez no primeiro ou no segundo item, mas se você deixar o Senhor organizar a sua vida, colocando Ele como o trono do seu coração, como núcleo, como centro, todas as demais coisas serão de fato organizadas. Mas, mesmo sabendo disso, algumas coisas que são mais urgentes, que são mais prioritárias, não vamos colocar isso como lista, mas como organização, para que eu possa saber quais são de fato as prioridades que tenho, para que eu possa viver bem. Então, se o reino de Deus é o centro que organiza toda a vida, tudo começa então pelo mais íntimo da minha vida, pelo meu coração e pelo quarto da minha casa. Então,
Primeiro lugar, no que diz respeito a prioridades governadas pelo Senhor, está o reino de Deus e o meu quarto, que é a prioridade da minha vida devocional. Alguém que é prioridade para você é aquela pessoa com quem você fala todos os dias, com quem você quer ter contato, comunhão com todos os dias. Então, o reino de Deus começa naquele lugar secreto. Antes dele se manifestar de qualquer forma visível na vida cristã, ou na vida familiar, ou na vida diária, primeiro a minha vida é com Deus no meu quarto, no meu momento de oração, na busca pela face do Senhor. É quando eu me coloco diante dele sem máscaras, sem rodeios, sem nada. É quando eu não posso disfarçar para nada e nem para ninguém as coisas. É quando está só eu e Deus e eu não preciso disfarçar nada. Então, nesse momento, eu estou diante do Senhor, tendo comunhão plena e perfeita com Ele. É o que Jesus diz em Mateus 6,6. Entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás ao teu Pai. É lá onde você aprende a ouvir a voz de Deus. E é lá no quarto onde você fala com Ele. É o que é escrito, o que o nosso velho salmosino diz: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. É quando eu pego a minha Bíblia e vou para aquele lugar onde ninguém me incomoda, naquela hora que ninguém vai me incomodar, que tem que ser assim, e eu leio ela com tranquilidade. Não é aquele estudo teológico, doutrinário, não é quando eu vou fazer com que a palavra de Deus entre meus ouvidos, venham para a minha mente e desçam para o meu coração. É quando eu falo com o Senhor diferente que falo na igreja. Porque na igreja a gente tem o ritual e o palavreado da oração. Não é assim? Tem os irmãos aqui na igreja que quando eles vão começar a oração, estou aqui só vai fazer 4 anos, mas eu já sei como é o começo, o meio e o fim. Porque não estou criticando ninguém não, é a fórmula, né? E tem um cara que orava bonito: Senhor Deus, adentramos aos páramos celestiais, ginoflexos em tua presença, nessa noite exótica e feérica, para adorar-te na beleza da tua santidade, reconhecendo, Senhor Deus, a sua vontade soberana sobre a nossa vida. Eu quero o irmão orando e os outros abrindo o dicionário na hora. Mas você no quarto não precisa fazer esse palavreado bonito, porque está só você e Deus. Está só você e Deus e você se derrama na presença dele. Então, as prioridades do coração são reveladas pelo uso que eu tenho dessa minha vida devocional. Deus só é minha prioridade se eu priorizá-lo diariamente, secretamente, particularmente com Ele, em tempo de oração, leitura da palavra. Uma pessoa chegou, é história, né? Não sei se é história ou história com H, né? Que fala sobre prioridade de vida devocional e de oração. É quando o pastor chegou para alguém e disse: olha, você precisa ter tempo com Deus e com oração. E aí a pessoa disse: pastor, bem que eu queria, mas eu não disponho desse tempo. Essa meia hora, 1 hora de oração, talvez um bocado de gente pense assim: é o tempo que eu gasto para levar meu filho na escola, para preparar a loja para abrir, para receber os clientes. É o tempinho a mais para eu preparar a minha aula. Essa meia hora, pastor, ou 1 hora, ou 1 hora e meia que eu teria de oração, é o tempo de eu terminar de aprontar as peças para eu entregar para os meus clientes. Pastor, esse tempinho a mais eu não tenho. Você pensa que não tem tempo até você precisar dele. Eu estou procurando do presidente da República dos Estados Unidos da América até outro lugar, uma pessoa mais ocupada do que eu e com menos tempo do que eu. Duvido. Além da igreja, 4 filhos, tem uma denominação sobre minhas costas que eu tenho que dar conta. Então, eu achava que não tinha tempo para cuidar da minha saúde, até que apareceu a dançarina do diabo. Porque se o Chacrinha tinha chacrete, o diabo tem diabetes. Isso é uma coisa do diabo.
Você olhar para um doce e não poder comer. Você tem que botar uma colherzinha de arroz num prato, é coisa do diabo mesmo. Então aí apareceu a desgraça na minha vida. Aí disse assim, você tem que diminuir a alimentação e tem que fazer atividade física. Se você chegar de 8 horas lá no Parque Florestal, eu estou caminhando, correndo, me exercitando. Eu dormi de 2 horas da manhã porque disse que tinha que preparar estudo, tinha que preparar relatórios, ligar para pessoas, fazer um monte de coisa. Agora quando dá no máximo 11 horas, já com raiva eu estou dormindo. Ao fazer dormir é perca de tempo. 5 horas de sono para mim é muita coisa. Agora eu durmo 7, 8 horas porque estou precisando. E estou melhorando, viu? Perdendo peso e diminuindo todas as chances. Você acha que não tem tempo? Quando você não precisa. Precisa dele para ver? Aí você descobre quando tem tempo. Você tem tempo para Deus. Você tem tempo para estar na presença de Deus. E você precisa saber que o melhor tempo gasto da sua vida é o tempo que você gasta na presença de Deus. Vale muito a pena. Sabe esse negócio que você disse que eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo? O Dr. Martinho Lutero responde a isso, lá no passado. Uma vez o Dr. Martinho Lutero disse assim, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não passar muito tempo em oração, eu não dou conta das coisas que tenho para fazer hoje. É a tal da história, essa sim, do machado e das árvores cortadas. Fizeram uma competição para ver quem conseguia cortar mais árvores em determinado tempo. Chamaram 3 pessoas. Deram um machado na mão de cada um. O cara disse, vou apitar e aí você tem X horas. Quem chegar com mais madeira cortada aqui ganha. Quando o cara cortou, 2 saíram desesperados. Um ficou lá, 1 hora, afiando o machado. Afiava o machado, afiava o machado, afiava o machado. Sossegadão. 1 hora depois que os outros saíram, ele saiu. Voltou 1 hora antes com o dobro de madeira que os outros tinham. Porque enquanto os outros se desesperaram para cortar madeira, ele preocupou-se primeiro em afiar o machado. É no tempo devocional, na sua casa com você e Deus, que você afia a sua vida com Deus. O seu tempo com Deus. Faça isso. O salmista disse, que é bem-aventurado, Salmo 1, versículo 2, é bem-aventurado o homem que teme o Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se você não tem tempo diário com Deus, Deus não é importante para você. Não é prioridade para a sua vida. Então o reino de Deus começa nesse quarto de oração. E se não há isso, que você tenha simplesmente uma vida de religiosidade mecânica, rasa. Você conhece os hinos? Conhece os textos bíblicos, talvez? Mas não tem profundidade de vida com Deus. Isso só se conhece, isso só se adquire no quarto. Primeiro lugar, isso. Segundo lugar, começa no quarto e sai para casa. É o reino de Deus e a minha família. Prioridade da minha família. Primeiro eu tenho no meu quarto tempo com Deus. E depois, para onde é que eu vou? Depois eu vou para a minha casa. O reino de Deus não governa você sozinho. Ele deve organizar todas as suas... Como é que eu posso dizer? Todas as suas relações mais próximas. E a sua relação mais próxima é com os de dentro da sua casa. É com os da sua família. A nossa primeira esfera de responsabilidade dada por Deus é a nossa família, nenhuma outra. Ainda que eu ache que nós devemos ver as prioridades em um círculo e que Deus está no centro, no que diz respeito à execução primeira, ministério, prioridade número 1 tem que ser a nossa família. Entender a prioridade disso, a importância disso, no Salmo 127, diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos, a família, pai, mãe e filhos, são um presente que Deus coloca na sua mão. Aquilo que é gerado na barriga da mulher, no ventre da mulher, é o prêmio, o galardão que Deus dá a uma família. Que Deus dá ao pai e à mãe, digamos assim. Então, o governo de Deus tem que passar pela família, prioritariamente
pela família. Antes de qualquer atividade pública, antes de qualquer sucesso comercial, profissional, antes de ter um nome conhecido, você precisa ter uma família aos pés do Senhor Jesus. É uma frase de efeito. Irmão, sabe que eu não gosto de frase de efeito, né? Não sou afeito à frase de efeito. Mas tem uma que eu gosto, diz que nada, nem o sucesso justifica a perda da sua família. Você precisa cuidar da sua família, a sua família tem que ser a sua prioridade. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz que como é que nós temos que cuidar dos filhos. Sentado, em casa, andando pelo caminho. Deus diz que nós devemos cuidar dos filhos, ensinando eles a palavra até quando eles estão dormindo, falando no ouvido. O tempo todo cuidando da casa. Agora, isso exige escolhas conscientes e muitas vezes renúncias. Às vezes a gente precisa de abrir mão de algumas coisas por causa da família. Algumas coisas que a gente queria, que a gente gostava, e a gente deixa de fazer, deixa de ter. Alguns tempos que a gente tinha para guardar ou para executar atividades que nos eram prazerosas, que não eram um problema, agora nós precisamos dedicar isto à família. Tem muito lar, irmãos, que está sofrendo, não é por falta de amor, mas é por falta de prioridade. Quando eu estava no meu curso inconcluso de psicologia, eu li um artigo de um psicólogo familiar, falecido agora há pouco, Issam Tiba. Ele dizia que pais que dão muitos presentes aos filhos geralmente estão justificando a ausência. Então, como eu não posso estar com o filho, eu fico enchendo ele de presente. E eu fui observar que uma irmã da igreja que eu pastoreava, quando ficava na faculdade, o filho dela todo dia chegava com um presente diferente na igreja. E caro, viu? Um pessoal de posses razoáveis, tanto ela como a esposa, então cada dia chegava com um negócio mais bacana. Então o PS dela era 4, 5, 10. Qual é o iPhone maior que tem agora? É o 17 Pro Max? Eu acho que ela já deve ter dado o iPhone 35, então, ao filho dela, porque ela dava... Um dia eu fui visitar ela na casa dela, estava comigo, quando saiu o drone, o menino estava lá pilotando um drone. Pô, aí eu, para comparar com o que vi, disse, pastor, meu irmão, por que tu dá tanto presente a esses meninos? E presente tão caro? Disse, pastor, é porque eu não tenho tempo para dar para eles, então eu supro com presente. Mano, não tem presente no mundo que supra a necessidade da presença do pai e da mãe ao lado da criança. Saiba que um tempinho sentado ao lado da criança, um rabisquinho, é muito mais importante para ela do que aquele presentão caro que você quer. Pergunte ao filho o que é que ela quer, se é você ou que você pode dar a ela. Sua família tem que ser a sua prioridade. E aí você precisa tomar decisões. Você precisa aprender a perder alguma coisa para fazer o que diz Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, em primeiro lugar, isso. Eu no meu quarto com Deus. Em segundo lugar, porque Deus é o centro de tudo, prioridade de tudo. Depois, eu e minha família, antes de qualquer outra coisa. Eu dentro da minha casa, com a minha família. O Salmo 127 diz, né? Esse que falei agora há pouco, né? Primeiro do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Depois ele fala dos filhos, da esposa como rebento da oliveira e dos filhos em torno da mesa. Tudo começa com essas prioridades. Depois eu tenho que sair de casa. Eu comecei no meu quarto, fui para a minha casa, mas eu não vou ficar trancado dentro de casa, né? Porque a gente vive, tem vida para além do portão da minha casa, da porta da minha casa. Então, terceiro, então é o reino de Deus no meu viver. A prioridade da vontade de Deus no meu dia a dia. Então, buscar o reino de Deus, irmãos, nesse sentido aqui, significa submeter
toda a minha vida ao governo de Deus. Até porque isso é o reino de Deus, é o governo soberano de Deus. Isso significa que as decisões simples e comuns da minha vida, aquilo corriqueiro e não somente aquelas coisas grandiosas, tem que estar submetido ao crivo da vontade de Deus expressa na sua lei. É quando eu vou interagir com os outros. É quando eu vou mostrar aos outros a minha cara. E os outros vão dizer se eu sou filho de Deus mesmo ou não, a partir da forma como eu vivo. No dia a dia, eu tenho que viver como filho de Deus. O reino de Deus, a vida com Deus, não se limita a isso que estamos vivendo, que é maravilhoso. É bom demais vir para a igreja, sentar com os irmãos, cultuar, cantar o Senhor. E fora daqui? O que é que o apóstolo Paulo diz? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sua vida tem que ser um culto. As pessoas têm que reconhecer você como filho de Deus a partir da sua vida. Então o reino de Deus tem que ser prioridade. A justiça de Deus tem que ser prioridade. Como é que você trata o seu vizinho, por exemplo? Como é que você trata o seu funcionário? O meu pecado que estou tentando vencer aqui em Santa Cruz de Capibaribe, estou conseguindo. Como é que você se comporta no trânsito? Eu agora já aprendi que não adianta buzinar, que o seu sinal aqui é de 25 segundos, se você estiver no terceiro lugar, vai fechar e você não passa, porque o sinal abre aqui, o povo não sai mesmo. Então já parei de esquentar minha cabeça, né? Acostumado a cidade grande, o sinal abre e todo mundo passa feito correndo. Quando eu cheguei aqui, eu quase morro do coração nos primeiros meses. O sinal abre e o pessoal lá, até que uma pessoa aqui da igreja falou, senhor, vai levar um tiro. Porque o senhor não sabe. E o fio fica escutando a notícia que em Santa Cruz o pessoal é pacato, mas de vez em quando alguém tem com uma .40 dentro do carro. Já teve uma história aqui, verídica, e uma pessoa que estava parada no trânsito abriu o sinal, a pessoa saiu buzinando. A outra que estava na frente, que estava parada, era uma policial, puxou a arma e chegou e fez, o que foi? O cara disse, nada não. Segue. Então, já estou vencendo isso também. Porque daqui a pouco eu dava uma buzinada para alguém e dava um grito com alguém. Isso é o pastor da igreja do pastor Adoniso. O pastor Adoniso não fazia isso não. Ele, essa bestalhada aí, está envergonhando. Então, como é que você trata as pessoas no dia a dia? Na sua escola, no seu trabalho. O seu superior e o seu inferior. Isto aí é que diz. A Escritura diz claramente, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Você sabe o que é não se conformar? Não é não aceitar de bom grado. Não se conformar é não entrar na forma. Um bolo sai redondo ou quadrado ou em forma de coração, com um buraco no meio ou não, se a forma conduzir ele. Forma redonda, bolo redondo. Forma de coração, bolo de coração. Eu já estou comendo bolo de novo, eu posso me convidar que eu vou lá na sua casa. Forma com aquele buraco no meio, bolo com buraco no meio, por aí vai. Por que eu estou vestindo uma calça e não é bermuda? Porque a forma disso aqui era uma forma de calça, o molde, né? Eu vestia camisa 4, visto, e já estava ficando apertado, já tinha comprado umas camisas de número 5. Agora a 4 está folgada, né? Graças a Deus. Quem é que determina o tamanho da camisa? A forma, o molde. Quando Paulo disse, não vos conformeis, não vos amoldeis nesse mundo, não entre na forma dele. Reme contra a maré. Nade contra a maré. Deixe que o Senhor governe a sua vida no dia a dia. É preciso ter confiança para isso. Porque às vezes, agir conforme Deus quer parece que vai dar prejuízo a gente, né? Não se preocupe não, tenha o prejuízo. Viva como o Senhor quer. Quando o reino de Deus é central, a gente aprende a reconhecer Deus em cada decisão da vida da gente.
A promessa está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, priorizar a vontade de Deus vai trazer ordem e segurança espiritual a gente. Não se preocupe, vai dar certo. Porque você está vivendo conforme a vontade de Deus. Nem que isso vai dar certo seja um prejuízo para você, porque é o que Deus queria e é melhor a vontade de Deus. Começa no meu quarto, depois vai para a minha casa e depois se estende pela minha vida. E depois, prioridade de órbita e não de lista 4, o reino de Deus e a minha igreja. A prioridade da vida comunitária. E você precisa saber disso aqui. Deus não nos chamou para vivermos como indivíduos piedosos, santos individualmente. Preste atenção. Você nasceu sozinho, não foi? A menos que você seja irmão de gêmeo, como é o lado de casa, você nasceu sozinho. Então o nascimento é individual. Às vezes de gêmeo, né? Mas a vida não é individualizada. A sociologia diz que um homem sozinho morre. O homem que nasce sozinho, só um na barriga, 2 talvez, ele é um ser social. Espiritualmente, é da mesma forma, não é diferente. Você é salvo individualmente, mas você é chamado por Deus para viver coletivamente. A Escritura, falando sobre salvação e sobre igreja, ela diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois em um só Espírito nós fomos batizados. Você recebe a Jesus como Salvador, recebe o Espírito, é baseado com o Espírito. Fazendo o quê? Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós fomos salvos pela graça, recebemos o Espírito, formamos agora um corpo de Cristo. Você foi salvo individualmente, mas não foi salvo para viver individualmente. Você foi salvo com Deus para viver a igreja. Aí você vai lembrar de Hebreus, não abandoneis a vossa congregação. Atos 2:42 mostra que a igreja de Jerusalém, a mais primitiva das igrejas, era uma igreja padrão, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja é importante. Priorizar a igreja como expressão visível do reino de Deus significa que eu preciso ter um compromisso real, verdadeiro e firme com ela. Se envolve muita coisa. Se envolve, por exemplo, participação nos cultos, nas atividades, no sustento, cuidado mútuo, o irmão cuidando do outro. Isso é ser igreja. Igreja é exatamente assim. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, resumidamente diz: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. A fé não pode ser desconectada da igreja. O Senhor Jesus nos chamou para viver como igreja, e é a igreja que nos ajuda na caminhada. Se a gente abandonar a igreja, a gente vai esfriar. Brasa fora do braseiro se apaga, soldado longe do batalhão toma tiro e morre. A gente tem que continuar junto em nome de Jesus. Agora, isso também exige decisões muito fortes, sabia? Isso é seríssimo. Eu levo isso aqui muito a sério na minha casa. Esse ano Arthur completa 18 anos, Ana Laura completa 14 e os gêmeos vão completar 12. Lá em casa, nós nunca do verbo nenhuma vez, enquanto morar lá em casa será assim, nós nunca liberamos um filho para ir a qualquer atividade no dia de domingo. Não vai. Lá em casa, se chamar para aniversário, jogo de bola, o que foi, não vai e nem convide. E se você, crente, faz aniversário no domingo, desobedecendo o Senhor e a sua palavra, procurando alguma outra coisa no dia do Senhor, por favor, não me chame não, porque eu nem vou, ainda vou ficar com raiva. Sabe por quê? Porque também lá em casa nós nunca
aceitamos qualquer convite para qualquer outra coisa no dia do Senhor. Nós não vamos mesmo. Pastor, mas o senhor é muito radical, está sendo muito radical. Sim, eu sou muito radical em relação a isso. O meu dia do Senhor, o meu domingo é para o Senhor e pronto, não vou perder a escola dominical para jogar bola, não vou deixar de vir para o culto, para ir para o aniversário da minha tia tão querida, eu não vou. E acabou-se. E se possível estarei na minha igreja, só estou na igreja dos outros, se eu tiver um convite para pregar, porque senão vem para a minha. Ah, pastor, eu vim para a igreja hoje, mas eu estava tão cansado e... O país de Gales era um país extremamente pobre antes do grande avivamento. O Senhor usou um jovem chamado Evan Roberts e a partir dele houve um avivamento naquele país. De repente, aquele país foi incendiado pela chama do amor do Senhor, muitas almas sendo salvas, muitas pessoas se rendendo a Jesus, as igrejas começaram a encher. Era tão cheia que o pessoal começou a comprar espaço do banco. Só, olha, eu quero poder assistir os cultos, então aquele banco é meu, minha família, pago tanto por mês. Porque se o cara chegasse atrasado, não assistia o culto, não tinha mais lugar, o pessoal pagava para assistir. Tipo, paga ingresso. Papai, esquisito mas o pessoal queria assistir o culto. Era um lugar muito abençoado. O avivamento trouxe na sua esteira progresso para aquele país. De repente, o país paupérrimo virou um país rico. O problema é que quando o país enricou, o povo ficou muito secularista, então começou a esfriar e a trocar as coisas de Deus. E eu estou falando aqui exatamente de culto, de igreja, as atividades comunitárias por outras coisas. Pô, estou rico, não vou para a igreja hoje não, vou para o sítio que eu comprei. Mas olhe, o aniversário do empresário fulano e tal como eu vou para lá também. Meu amigo completou. E aí eles começaram a trocar a casa de Deus por outras coisazinhas simples. Então, de 3 domingos o cara começava a faltar um. Depois começava a faltar 2. Depois começava a faltar 3, depois faltava de vez. O resultado disso, o resumo disso, é que agora há poucos anos, um grupo de amigos meus esteve lá no país de Gales e disse que aquelas igrejas enormes estão hoje vazias. Ninguém mais está indo, porque o povo se secularizou e foi trocando as coisas de Deus pelas coisas do dia a dia. Foram numa dessas igrejas lá, bonita, aquela coisa linda, e uma pessoa de lá, senhora de idade, que ainda pegou o restinho do fogo do avivamento, estava mostrando as fotos antigas da igreja lotada, e ela falava daquilo com muito saudosismo. Tinha ali 5, 6 idosos na igreja, estavam esperando morrer o último para que a igreja fosse fechada. Algumas igrejas vieram até bares e boates, porque não tinha mais ninguém. Porque prosperaram e começaram a trocar a igreja por qualquer outra coisa. Uma igreja lá, apontaram para ver, essa igreja é mais frequentada aqui da localidade. No Natal todo mundo vai para ela. Depois fica 5 pessoas morrendo aí. E às vezes na Páscoa também. Então, socialmente, o povo ia para o culto de Natal lá, igual vai viver a decoração de Natal aqui na 29. Porque começaram a faltar muito facilmente os cultos. Você precisa de oração, mas você precisa também de comunhão e de congregação. E cuidado com o que você está fazendo. Dia do Senhor é importante. Congregar é importante. Você nem percebe que está esfriando, faltando, de repente, esmoirece de uma vez. Cuidado. Priorize o Senhor e Ele vai lhe guiar com segurança. Então, primeiro, eu priorizo o Senhor no meu quarto, na minha casa, na minha vida e na minha igreja. Me sirvo, coloco os meus dons e talentos para ela. Depois, e por último, e esse último aqui eu deixei, mas poderia ser o primeiro, ou o segundo, né, porque o primeiro é o Senhor mesmo, que é o reino de Deus e a eternidade, a prioridade de crer em Jesus. Eu estou falando até agora de vida de quem está vivendo com Deus, mas a vida de Deus tem um começo. Você não tem como ter vida com Deus sem primeiro ter crido em Jesus como Salvador. A vida com Deus, o reino de Deus, não se limita apenas aqui esse tempo. O Senhor, por sua
divina providência já governa esse mundo aqui agora. E nessa divina providência de Deus, segundo a sua vontade que governa a história, ainda está acontecendo um bocado de coisa ruim, mas haverá um dia em que esse reino de Deus será pleno. E haverá um dia em que a eternidade inundará o tempo e a gente vai estar para sempre com o Senhor. E aqueles que não creram em Cristo terão também a eternidade inundada pelo tempo e passarão uma eternidade de sofrimento longe do Senhor, porque não priorizaram crer em Cristo como Salvador. O reino de Deus já se entra nele aqui. João capítulo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, quando alguém crê em Jesus como Salvador, tendo sido regenerado pelo Espírito, esta pessoa entra no reino de Deus. E um dia chegará na glória celestial. Então, nós saímos e chegaremos no reino de Deus. Entramos e chegaremos no reino pleno. Isso não significa que eu vou me desenvolver para ganhar o reino de Deus. Não, mas que eu vou caminhar com o Deus que me salvou até chegar lá. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Esta prioridade aqui é a suprema. Ela é a superior a todas. Alguém já disse, é verdade, e foi por isso que eu deixei ela por último, é que quando você quer enfatizar alguma coisa, você deixa para falar por ela por último, né? Você quer cavar a caveira de alguém, você diz, fulano e tal é gente boa, mas é tão ignorante. Aí quem sai na mente da pessoa é a ignorância. Agora, se você quiser limpar a barra de fulano e tal, é ignorante, mas é gente tão boa, o cara sai na mente que a pessoa é gente boa. Eu quero que você saia com isso aqui da mente. Nenhuma prioridade na sua vida, nenhuma pode ser superior a essa daqui. Sua prioridade suprema é responder ao chamado do Evangelho com arrependimento e com fé. Crer em Cristo como Salvador, entregar a sua vida a Ele. Tudo demais vão perder o sentido e vão perder o valor diante da eternidade. Você pode estar ganhando o mundo e perdendo a sua alma. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí fica a pergunta, diante disso aqui, você está conquistando muita coisa na sua vida? Ou deseja conquistar muita coisa na sua vida? E a sua vida está boa, ou você deseja que fique boa? Depois dessa vida tem uma vida. E a vida que tem depois dessa, você acha que vai conquistar como você está vivendo? Aliás, você nem vai conquistar, você é conquistado e salvo pela graça do Senhor. A advertência de Deus, do Senhor Jesus, que é Deus, em Marcos 8,36, é muito séria. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembra dessa história? Um homem muito rico plantou e os seus celeiros transbordaram. A sua plantação deu muito, né? Deu demais. Ele disse, olha, meus celeiros irão transbordar. Não adianta. Não vai caber tudo. Vou derrubar os meus celeiros, vão fazer outros maiores. E vou poder dizer, ó alma, come, beba e regala-te, porque tem suficiente para muito tempo. E Jesus continuou, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? E Jesus diz mais, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ganhar seu dinheiro, estabilizar a sua família, mas está tentando fazer o alicerce da sua vida sobre lama, sobre coisa que não tem fundamento firme e eterno. Isso aqui um dia fica. Você precisa priorizar o Senhor, crendo nele como Salvador, arrependido dos seus pecados. Meus irmãos, ao longo dessa pregação de hoje à noite, nós somos chamados a entender que buscar o reino de Deus não é acrescentar um item primeiro na minha agenda, mas é reorganizar toda a minha vida a partir da vontade de Deus, tendo Ele como centro, como o correto, como o verdadeiro, como o supremo. Isso que é governado por Deus começa no meu quarto, vai para a minha casa, sai para a minha rua, me leva até a minha igreja,
um dia também me fará chegar na eternidade. Você não pode negligenciar nem os itens desses, especialmente esse último, por orgulho ou por qualquer coisa que seja, porque isso é muito perigoso para você. Então esse é o grande perigo, é você investir o melhor da sua vida naquilo que não vai permanecer para sempre. É o que Jesus disse. Que adianta o mundo, ou a pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não é nada mais trágico do que chegar ao fim da vida e ver que colocou as suas expectativas e as suas prioridades naquilo que é efêmero. Perdeu família, perdeu reputação e, pior de tudo, perdeu a vida eterna, não tendo Cristo em Cristo como Salvador. Mas se você deixa o reino de Deus ocupar o devido lugar, o lugar certo, o trono da sua vida, você pode descansar na sua direção e no seu propósito, na certeza da sua salvação. Reavalie nessa noite as suas prioridades. Realinhe o seu coração com a vontade de Deus. Submeta a sua vida ao seu governo. Sobretudo, creia em Jesus como seu Salvador. Entregue Ele para sempre a sua vida. Ele nos abençoe por sua graça. Amém.